Fala aí, galerinha, tranquilidade total? Eu sou o Tenente Peçanha, professor de Física, e você está no canal Física com o Tenente. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou fazer diferente. O que, Tenente? Rapaz, normalmente eu peço para você dar o like lá no final, curtir, compartilhar, mas eu hoje vou fazer diferente. Eu vou pedir para você, guerreiro, dá o like logo nesse vídeo. Esse vídeo é top, vai falar aqui sobre capacitores, vou resolver uma questão da EFON, então dá o like. Tenente, eu ainda não sou nem inscrito no canal. Mentira, você não me falou isso não. Tenente, eu não sou nem inscrito no canal. Guerreiro, isso é um pecado, cara, um pecado capital. Rapaz, faz um favor, se você agora se inscrever, eu te perdoo. Tenente, isso me perdoa por não ser inscrito no seu canal? Guerreiro, com certeza eu vou te perdoar. Agora, se você não se inscrever, eu vou ficar muito chateado contigo. Rapaz, compartilha, dá o like já nesse vídeo e ainda faz o seguinte, tem um sininho aí, cara. Clica nesse sininho. Pra quê, Tenente? Para que você possa ser notificado, quase não só a palavra, para que você possa ser notificado, né, de vídeos novos. Que é o YouTube vai entender que você realmente está a fim de aprender física com o Tenente, que sou eu, beleza? Vamos lá. Olha, hoje a gente vai então, aqui logo a princípio, fazer um resumo. A gente vai resolver a questão de número 29 do concurso da EFON, que trata de capacitores. Escrevi essa questão no ano de 2017, tá? E a prova que aconteceu no ano de 2017 tinha essa questão. Uma das questões até provavelmente mais difíceis da prova. Tem uma outra questão de capacitor também que é bem pesada, né? Todas escritas por mim. Tenente, cara, eu preciso disso aqui, saber isso aqui que está no quadro? É importante, é importante. Note que aqui, né, eu tenho coisas desde níveis mais básicos, então coisas que caem, por exemplo, em concurso da EAR, né, da EAM, por exemplo, Colégio Naval, né, aí começa a melhorar, SpaceX, aumentar o nível, na verdade, né, SpaceX, EFON, AFA e coisas aqui, por exemplo, né, que também caem em MITA. Então, vem comigo, beleza, guerreiro? Vamos dar uma olhada para esse quadro e tentar sugar o máximo que ele tem. Vem comigo, então. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre capacitor. Esse é o resumo. Tenente, qual é o bizu aqui? Capacitor. Esse é o símbolo, né? A gente representa os capacitores através desse símbolo. Isso aqui, capacitor plano. Existe como capacitor esférico, né, que aí o nome já diz, a gente vai ter uma esfera, duas cascas esféricas normalmente. Existe um capacitor chamado capacitor cilíndrico, que são duas cascas cilíndricas, mas normalmente, tá, isso aí é mais para MITA. Agora, quando a gente trata aí de concursos como EFON, SpaceX, né, AFA, normalmente EAR, a gente vai tratar de capacitor plano. Então essa é a representação. Note que uma das placas do capacitor é positiva e uma das outras é negativa. A outra é negativa. Tenente, mas vem cá, capacitores, qual é a função? Cara, uma das funções do capacitor é acumular carga elétrica. Então, note que quando eu pego esse capacitor, um capacitor, né, que tem uma capacitância C, capacitor de capacitância C, quando eu ligo ele a uma fonte de tensão, né, uma fonte de energia elétrica, com uma tensão U, com uma DDP-U, o que acontece? Esse capacitor de capacitância C vai acumular uma quantidade de carga Q, tá bom? Tenente, como calcular essa carga Q que esse capacitor acumula? Aí, guerreiro, você vai ter que utilizar a fórmula que está aqui, ó, a fórmula QQ. Ai, Tenente, eu já tinha lido isso e tinha ficado assim constrangido, com vergonha. Por que, guerreiro? Ai, Tenente, eu li ali QQ. É isso mesmo, QQ, rapaz. Ô, QQ, não tem jeito, cara. Não é nem para gravar. Se você ler isso, é o que está escrito, né? QQ, beleza? Então, carga elétrica, Tenente. Carga elétrica é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Vem com o Tenente. Tenente, que parada é essa aí de associação? Guerreiro, lembra que você estudou lá a associação de resistores? Tenente, associação de resistores, lembro sim. Resistores em série, a gente soma as resistências. Resistores em paralelo, a gente vai dizer que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Não é isso, Tenente? É isso mesmo, cara, é isso mesmo. Mas vamos lá. Tenente,
Eu posso associar capacitores também, como associo resistores? Sim, você pode ter 2, 3, 4, 5, né, infinitos capacitores associados, né, juntos dentro de um circuito. Então, nesse caso aqui, ó, vamos lá, vamos aprender o que seria uma associação em série de capacitores. Tenho aqui um capacitor C1, esse aqui é o capacitor C2. Como é que eu sei que eles estão em série, tenente? Olha, a corrente elétrica, vamos supor que existisse uma corrente elétrica entrando por A e tentando chegar em B. A corrente que passa por C1 vai ser a mesma que passa por C2. Então, definição, ó, capacitores em série. Tenente, capacitores em série, para calcular a capacitância equivalente, ó, 1 sobre SEC é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre esse C2. Caramba, tenente, eu pensei que se eu associasse capacitores em série, seria também igual resistores. Não, não. A gente diz que os capacitores associados em série, né, a equação é o oposto, né? É o contrário do que acontece com resistores. Em resistores em série, a gente só soma. Em capacitores em série, a gente vai somar os inversos, né? Tudo bem? Os inversos das capacitâncias. Tenente, tenho aqui uma associação em paralelo de capacitores, C1 e C2. Qual o bizu, tenente? Ó, pensa comigo. Se eu tenho uma corrente elétrica entrando aqui e ela quer chegar em B, nesse ponto a corrente se divide, não é isso? Em I1 e I2. Então, de cara, a gente já sabe, já pode afirmar que esses dois amigos estão em paralelo, né? Ou ainda, se eu quiser pensar assim, ó, ponto A, aqui é A também, né? Não tem nada daqui para cá, ó, daqui para cá. Então a gente repete o nome do ponto. Se aqui é B e aqui também é B. Ou seja, ambos estão sobre a mesma diferença de potencial AB. Logo, estão em paralelo. Tenente, para calcular a capacitância em paralelo, a equivalente, né? SEC, ou seja, a capacitância equivalente é igual a C1 mais C2. Agora, tem um detalhe. Normalmente, quando a gente tem capacitores em paralelo, ou melhor, em série, tá aqui, ó. Essa equação é uma equação boa? É, mas você poderia ter pensado no seguinte: se você fizer aqui tirar o MC, você chega na equação da capacitância equivalente como sendo o seguinte: produto sobre a soma, né? Então, se eu quero calcular o capacitor equivalente aqui, eu poderia fazer o quê? Produto C1 vezes C2 sobre a soma C1 mais C2, que é o que dá, né, quando eu faço isso assim, beleza? Se eu tiver 3 capacitores, aí já não dá para fazer a regrinha do produto sobre a soma, beleza? Tenente, já sei essa parte toda de capacitores, né, associação. Que parada é essa? Agora a gente deu um salto, a gente vai agora, né, pular mais um nível, vamos subir mais umas 10 escadas, né? É isso mesmo, tenente? Vamos pular umas 10 escadas? Vamos subir, vamos pular, tu pode cair da escada, né, guerreiro? Para de palhaçada. Vamos lá, dielétrico. Tenente, quando eu leio a palavra dielétrico, cara, leu a palavra dielétrico, pensa no seguinte: material que não é condutor, né? O que é um dielétrico, tenente? É um material que não conduz eletricidade, beleza? Tenente, eu posso dizer que ele é um não condutor? Foi o que eu falei agora. Dielétrico, não condutor. Beleza? Agora vamos pensar aqui no seguinte, né? Tenente, eu me esqueci, eu queria falar a palavra isolante. Beleza, dielétrico, se não é condutor, a gente pode dizer que um dielétrico é um isolante de fato. Beleza? Exemplo, tenente, porcelana, né? Papelão, mais o que? Ar, por exemplo. Caramba, tenente, o ar também? É isso aí. Tranquilo. Vamos lá, então aqui a gente tem, por exemplo, um capacitor, né? Ele está aqui, ó, com os terminais A e B. Tenente, como é que eu faço para calcular? Dá para calcular, por exemplo, a capacitância de um capacitor plano de acordo com as suas características? Sim. A gente sabe, né, que para calcular a capacitância desse cara aqui, ó, se ele não tiver o dielétrico, sem o dielétrico, a gente utiliza a fórmula do CAD. CAD, tenente? Sim, ó. CAD. Tenente, fica mais fácil, né? Eu acho que esse som é legal, ó. CAD, é a fórmula do CAD. Capacitância é igual a ε0 vezes A dividido por D. Tenente, mas quem é esse ε0? A gente chama de permissividade do vácuo,
né? A gente chama isso de permissividade do vácuo. Ele tem um valorzinho lá dele lá, que é constante. Na prova, por exemplo, o cara sempre dá. Tenente, quem é o A? É a área, lembra? Aqui, ó. Então vamos lá, voltando para cá. Quem é a área A naquela equação? A área A é isso aqui, ó. Isso aqui é a área A. Quem é esse D, tenente? A distância que separa essas placas. A distância que separa as placas. E o ε0, já falei, que é o que? É a permissividade do meio. Se for vácuo, se eu tiver vácuo aqui dentro, é a permissividade do vácuo. Tranquilo? Então a equação do CAD te possibilita calcular a capacitância de um capacitor se eu souber o que, tenente? Essas características, né? A área da placa e a distância que separa. Ah, tenente, entendi. Beleza. Agora, vamos botar um dielétrico para a gente aumentar o nosso nível? Tenente, se eu colocar um isolante aqui entre as placas de um capacitor, vem cá, vem comigo. Se eu colocar aqui um dielétrico, aí, meus amigos, a capacitância que antes era C, agora ela passa a ser uma capacitância C'. E como é que eu faço, tenente, para calcular? Se você estiver colocando um único dielétrico entre as placas do nosso capacitor, basta fazer o seguinte. Essa nova capacitância vai ser dada pela constante do dielétrico, que a gente chama de K. Tá? Esse nosso cara que eu coloquei aqui, ó, esse cara aqui azul, ele tem uma chamada constante do dielétrico. Então, essa nova capacitância vai ser a constante do dielétrico multiplicado, sabe por quê? Pelo próprio E0, A dividido por D. Uma vez que eu não mexi nessa distância e não mexi na área da placa, acabou, tá tranquilo. K vezes ε0, A vezes D. Ou seja, esse cara aqui era a capacitância inicial. Então a gente pode dizer que a nova capacitância é a constante do dielétrico vezes a capacitância, vamos chamar aqui de capacitância, sei lá, C. Vou chamar só de C mesmo. Tranquilo? Ai, tenente, beleza. Tenente, o que a gente vai fazer aqui agora? O que a gente vai fazer? Olha, na questão que eu coloquei lá na iPhone, como se eu tivesse colocado 2 dielétricos. Sério, tenente? Dá para colocar 2 dielétricos aqui dentro? Dá. E aí a gente consegue ter questões mais complexas. Então, vem aqui comigo, vamos lá. Se eu colocar 2 dielétricos, tenente, aí a gente vai ter uma associação de dielétricos, que vai poder ser em série ou em paralelo. Caramba, tenente, a gente pode associar em série e em paralelo o dielétrico? Podemos sim. Então aqui nesse exemplo, ó, Tenente Peçanha colocou entre as placas um dielétrico de constante dielétrica K1, um outro dielétrico de constante dielétrica K2. Note que ambos estão com a mesma área A, ambos têm a mesma área A, só que só estão ocupando uma distância agora D sobre 2. D sobre 2, beleza? Tenente, qual o bizu? Se você quiser calcular a capacitância desse novo capacitor com esses 2 dielétricos, agora você vai ter que utilizar essa nova equação. Ué, tenente, mas esses caras estão em série? Estão, pensa aqui comigo, ó. Se a corrente elétrica tenta vir de A para B, o que ela faz? Ela passa tanto por K1, tanto por K2. Então note o seguinte, quando a gente vai resolver o problema, é como se a gente estivesse pensando que esse cara aqui fosse uma capacitância C1, esse dielétrico, né? E aqui como se tivesse um outro capacitor C2, ambos em série. E por isso que fica 1 sobre sec igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Tranquilo? Tenente, mas por exemplo, quem seria C1? Só para você entender. Esse C1, se eu quiser escrever ele utilizando as características, ele seria dado por K1 vezes ε0 vezes a área que é a área total. Esse K1 está sobre a área total A. Entretanto, ele não ocupa toda a distância D. Ele não ocupa a distância total D. Qual a distância que esse cara está ocupando, tenente? D sobre 2. Então, na hora de resolver, eu preciso ter esse cuidado.
Beleza? Tenente, isso aqui é um pouco mais hard, né? Sim, sim. Mas se você pegar, ver duas vezes nessa parte aí, você com certeza vai entender. Tenente, e aqui? Podemos associar em paralelo? Também podemos aqui. Ó. Temos aqui agora um dielétrico K1 em paralelo com o dielétrico K2. Tenente, o senhor está dizendo então que esse dielétrico K1 é como se fosse, por exemplo, um capacitor C1 e aqui um capacitor C2? Sim, sim. E aí eu posso calcular, por exemplo, o capacitor equivalente desse C1 e C2? Exatamente isso. Nesse caso, como eles estão em paralelo, a gente sabe que para calcular a SEC é bem fácil. É C1 mais C sobre 2. Agora, fique atento. Fique atento aqui, tenente. Vem cá, deixa eu te dar o bizu. Note que agora C1, se eu quisesse escrever C1, de acordo com as características do material, eu teria que dizer o seguinte, que C1 é o K1 vezes a equação da capacitância. ε0 vezes, agora vem um detalhe, o K1 está sobre a área, está ocupando uma área de A sobre 2. Então teria que botar aqui A dividido por 2. Isso dividido pela distância que o cara ocupa. Ele ocupa uma distância total, ó, uma distância total D. Então, beleza. Na equação eu tenho que ter sempre esse cuidado. Tranquilo? Tenente, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai partir para a resolução. Se assustou aí? Fica ligado, guerreiro. Tava dormindo, né? Ai, não, tenente, eu tava prestando atenção, mas tava compenetrado, estava ali, ó, concentrado. Tranquilo. A gente vai agora, então, resolver a questão de número 29 do concurso da iPhone. Beleza, guerreiro? Vem comigo, vem. Então, vamos lá, galera. Agora, né, quadro apagado, eu vou estar lendo a questão de número 29 e a gente vai estar matando ela de forma brilhante. Tenho certeza, cara, que depois desse bizu do tenente, você com certeza vai resolver essa questão sem minha ajuda. Tenente, sem a ajuda do senhor, com certeza tu resolveria. Mas vamos lá, eu vou resolver, já estou aqui, né? Vou resolver junto com você. Vamos lá. Questão 29 diz assim: na figura a seguir, temos um capacitor de placas paralelas de área A, separadas pela distância D. Inicialmente, o dielétrico entre as placas é o ar, e a carga máxima suportada é QA. Para que esse capacitor suporte uma carga máxima QB, foi introduzida uma placa de porcelana e constante dielétrica Kzinho, e espessura D sobre 2. Considerando que seja mantida a diferença de potencial entre as placas, determine a razão entre as cargas QB e QA. Vem comigo, vou aparecer, hein? Vamos lá. Tenente, qual é o bizu? Vamos primeiro anotar então essas informações, né? De cara, o que a gente tinha inicialmente, questão então 29 aí da iPhone, de cara o que a gente tem inicialmente é isso. Um capacitor, né? Opa, deixa eu melhorar aqui o tamanho. Um capacitor. Pessoal, vale lembrar, tá, que o capacitor possui sempre placas de mesmo tamanho. Então aqui, ó, esses traços são iguais. Se eu botasse um traço maior, um traço menor, a gente estaria representando uma bateria, né, uma fonte. Tá? Um outro detalhe também importante é que eu esqueci de falar, mas está aqui na questão. Ao ler a questão me lembrei, né? Que não falei. Tenente, quando a gente coloca o dielétrico entre as placas do capacitor, qual é a ideia? Cara, a gente está botando um isolante ali para evitar que as cargas positivas, por exemplo, ou as negativas, elas se movimentem, né? E haja uma descarga. Então a gente coloca o dielétrico aqui para quê, tenente? Para aumentar a capacitância, normalmente aumentar a capacitância, a capacidade de armazenar cargas e, é claro, depois conseguir uma maior carga armazenada no capacitor. Essa é normalmente a ideia principal, tá? Mas vamos lá, tenente, qual é o bizu? Ele fala o seguinte, na figura a seguir, que é essa, temos um capacitor de placas paralelas de área A. Então, ó, vamos anotar isso. Qual é a área desse capacitor, tenente? Área A. Vou botar assim. Separadas pela distância Dzinho. Então existe aqui uma distância Dzinho que separa essas placas. O que ele fala mais? Inicialmente o dielétrico entre as placas é o ar,
Então a gente tem apenas ar aqui dentro. Normalmente a gente adota, né, a constante do dielétrico ar igual a 1, né? Mas se no problema ele não falar, a gente vai resolver. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar aí. Ó. Inicialmente o dielétrico entre as placas é o ar e a carga máxima suportada é QA. Então eu vou anotar o seguinte aqui, ó. Nessa situação, a carga máxima que o cara consegue suportar é QA, beleza? O que ele fala? Para que esse capacitor suporte uma carga máxima QB, né, foi introduzida uma placa de porcelana de constante dielétrica casinho. Então, ó, isso aqui é como se fosse tipo o antes, né? Isso aqui é antes, tenente. Antes. Vai acontecer o quê? Vai ter o depois. Então, antes foi isso. E depois, tenente? O camarada pegou e vai introduzir aqui, ó, entre as placas, um dielétrico. Eu falei aí na época que era porcelana, foi isso? Placa de porcelana, de constante dielétrica K. Então, ó, deixa eu pegar o piloto azul aqui, ó. Introduzir aqui. Ó. Opa. Esse é o dielétrico. É uma porcelana, né? Então tem aqui uma constante dielétrica K. O que é que eu falo mais aí? Foi introduzida uma placa de porcelana de constante dielétrica K e espessura D sobre 2. Opa! Então agora, ó, essa espessura é de D sobre 2. Você concorda comigo que se antes eu tinha D, o que sobra aqui? Sobra também, né, D sobre 2. Então aqui é porcelana e aqui continua sendo o ar, beleza? O que é que ele fala? Olha, nessa situação, o nosso amigo vai aumentar a carga. Ele vai passar agora a suportar uma carga QB, beleza? O que ele diz mais, tenente? Considerando que seja mantida a diferença de potencial entre as placas, determine a razão entre QA e QB. Então vale lembrar que a DDP que fez carregar isso aqui é a DDP-U. E a DDP que fez carregar também aqui foi a própria DDP-U, né? Ou seja, ele manteve a fonte de tensão para carregar as placas. Então, antes e depois. O que ele pede? Determine a razão QB sobre QA. A pergunta dele é: quanto vale essa nova carga QB, né, com o dielétrico, dividido pela carga QA, que é quando não temos o dielétrico? Primeiro passo para resolver é lembrar do seguinte: vem com o tenente. Guerreiro, tu já se inscreveu? Já deu like? Meu amigo, pô, olha só, a gente vai matar uma questão brilhante. Faz isso agora aí. Se não deu like, dá o like, se inscreve no canal. Vamos lá. Olha só, tenente, o que eu tenho que fazer? Se você quer descobrir a razão QB sobre QA, você primeiro tem que pensar no seguinte: antes, quanto vale QA? Descubra quanto vale QA. Depois, quanto vale QB? E aí depois faço essa razão, essa divisão. Então vamos aqui iniciar pensando no seguinte: quanto vale a carga QA? Tenente, QA vai ser... Ai, tenente, me esqueci. Rapaz, tô quase mandando tu voltar o vídeo para tu ver lá o que eu fiz. Eu te ensinei, cara, que para calcular carga, não é isso? Tem a fórmula do QQ. QQ. Aqui, ó. Então, a carga, por exemplo, armazenada por esse capacitor aqui, vou chamar de C, tudo bem? Ó, a carga armazenada por esse capacitor, na verdade vou melhorar, vou chamar de CA, porque a gente está falando de carga A. Então, ó, a carga armazenada por esse capacitor de capacitância CA, a carga que ele armazena é dada pela equação QQ. Lembrando que, ó, esse capacitor está sobre a diferença de potencial U. Então, QA é igual a CA vezes U. Só que a gente está trabalhando com um capacitor plano. Note que ele falou de área, ele falou de distância que separa as placas. Então, vai ser importante para a gente substituir esse CA por quem, tenente? Pela equação do CAD. Lembra que tinha a equação do CAD? Ah, tenente, verdade. O senhor falou o seguinte, que capacitância, ó, é ε0 vezes A sobre D. É isso mesmo aí. Nesse caso, a área das placas é A e a distância que separa é D. Então, vamos lá, vou chamar aqui de QA. Ó, QA é igual a ε0 vezes A dividido por D.
isso vezes U. Então, temos aqui a primeira equação. E já sabemos quanto vale a carga QA. Aí o aluno pode falar, pô, tenente, mas vem cá, a capacitância que a gente tem aqui é o ar. Não teria que botar o K do ar? Como eu falei, o K do ar, né, ele é próximo do vácuo, ele vale 1. Beleza? Agora, depois que a gente descobre QA, a gente parte para tentar descobrir quanto vale QB. Então, ó, vou guardar essa informação. Vamos partir agora para pensar quanto vale QB. Ai, tenente, para calcular QB, o que a gente vai ter que fazer? Meus amigos, olhem para essa situação. Não é aquela situação que a gente tinha aqui, ó, 2 dielétricos em série? Tenente, 2 dielétricos em série. Como que a gente faz para resolver? Meus amigos, a gente vai fazer o seguinte, ó, como estão em série, ó, dielétricos. Em série, ó, dielétricos em série, a gente vai dizer o seguinte, para calcular a carga de B, a equação é essa aqui, CB vezes U, de cara. Mas como eu sei que os dielétricos estão em série, eu primeiro tenho que descobrir quanto vale CB. Quanto vale esse CB, tenente? Então, vamos partir aqui para a continha. Depois, basta substituir o CB aqui, beleza? Então, vamos lá. Vamos calcular a capacitância CB. Tenente, como essa associação aqui é uma associação em série, né? Em série, a gente trabalha com aquela ideia, né? Produto sobre a soma. Sim, pô. Lembra disso? Ou o inverso da sec. Te ensinei isso hoje, hein? Ó. O inverso da sec é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Ou ainda, posso dizer que a sec é igual ao produto. Quando eu tenho 2 capacitores apenas, eu posso utilizar essa equação assim. C1, C2 sobre C1 mais C2. Então, vamos lá. Quem seria a capacitância CB? A capacitância CB é como se fosse o capacitor equivalente do ar e da porcelana, que é o dielétrico. Então, eu vou dizer o seguinte, quem é CB? CB vai ser igual, ó, a C, vou chamar assim, C do ar, tá? Vezes o C do dielétrico, né? Vou chamar, para botar um nome bonitinho, vou botar C do K, né? C da constante K. Isso dividido por C do ar mais C do K. Acabou, cara. Agora, tenente, o que eu faço? Substitui. Tu vai ter que lembrar quem é o C do ar. C do ar. Vou ter que pensar nas características. Isso, C do K, nas características. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui rapidinho para a gente dar continuidade e matar essa questão. Senão o vídeo vai ficar longo. Vou separar esse quadro aqui rapidinho. Vem comigo. Então, quem é o C do ar, tenente? Lembra comigo, C do ar, vou botar aqui assim. C do ar, cara, nessa situação aqui, ε0 vezes quem, tenente? O ar está ocupando toda a área A? Está. Então, ó. Mas o ar ocupa toda a distância D? Não, o ar só está ocupando a distância D sobre 2, tenente. Então o C do ar, a gente pode dizer, passa esse 2 para cima, 2ε0A sobre D. Já sei quanto vale o C do ar. E o C do K? O C do K vai ser igual, ó, o K, ele está ocupando toda a placa, toda a área da placa, então vai ser, de início, K vezes, né, porque ele tem a constante do dielétrico. Tenente, cadê a constante do dielétrico ar? Já te disse que ela vale aproximadamente 1 aí, não é isso? Igual a questão do vácuo. Se ele não te disse, vale 1, beleza? Então, K vezes, vou chamar aqui de ε0, vezes, agora, qual é a área que esse nosso amigo está ocupando? A própria área A. Isso dividido, qual a distância que esse cara ocupa? D sobre 2. Então a gente vai ficar aqui, ó, jogando esse cara para cima, 2K, ε0A sobre D. Beleza? Ai, tenente, simples assim? Simples assim.
Tem aluno que às vezes ele fala assim, tenente, eu poderia ter pensado em colocar uma constante do dielétrico ar. Cara, se ele não te deu, considera 1, tô te dando bizu, guarda isso no coração, tá bom? Então, ó, C do K tá aqui. O que eu faço agora, tenente? Joga em CB. Então, a capacitância equivalente total aqui vai ser CB. CB vale quanto, tenente? Então, vamos lá, resolvendo. C do ar, que é esse cara, vezes C do K, dividido pela soma. Quem é a soma, tenente? 2ε0A sobre D, mais 2K, né? Vou somar esse cara aqui, 2K, ε0A sobre D. Então, né, o que a gente vai fazer aqui agora? O que a gente vai fazer? A gente pode perceber que existem coisas muito parecidas aqui, né? Coisas muito parecidas. Tenente, o que a gente precisa fazer? Vamos pensar aqui com o tenente. Ó. Vou escrever que CB é igual. Eu tenho 2ε0 e A aqui. 2ε0 e A. Né? Tenho D, tenho D. Vocês concordam comigo que eu posso escrever, já que é uma multiplicação, esse 2ε0A dividido por D, ele está ao quadrado, né? Porque tem aqui e tem aqui. Então, ao multiplicar, esse cara vai dar ao quadrado. Só que eu tenho aqui multiplicando ainda um K. Beleza? Não tinha um K aqui também nesse termo. Então, só tem um K apenas. Isso, né, dividido por quanto, tenente? Caramba, fiquei meio sem espaço, hein? Vamos fazer o seguinte, vou vir para cá rapidinho. Então, CB, ó, é igual a 2ε0 A sobre D ao quadrado vezes K. Isso dividido, né? Só escrever aqui só para poder apagar aqui, beleza? Então, isso dividido por quanto? Nesse caso, eu vou botar em evidência. Quem que eu posso botar em evidência aqui, tenente? Ó, 2, ε0, A, D. Vou botar em evidência. Tá? Quem tem igual aqui eu boto em evidência. 2ε0 vezes A sobre D. Vou botar, vai aparecer aqui 1, né? E aqui K. Mais K, então. Note o seguinte. 2ε0A sobre D, 2ε0A sobre D, tem aqui e tem aqui. Então, eu posso cortar esse termo com... Aqui tem dois termos desse, que está ao quadrado, com apenas um. E aí a gente fica com CB igual, em cima, vai ficar K vezes 2ε0A sobre D, né? Dividido embaixo por quem, tenente? Apenas 1 mais K. Beleza? Se a gente fizer uma brincadeirinha aqui, né? Eu posso repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então a gente vai ficar com CB igual, né, K vezes 2ε0A sobre D. Esse 1 mais K ele vai aparecer aqui, né? Porque eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então eu posso escrever isso aqui, ó. K, show de bola, ficou lindo, hein? Tenente, qual é o próximo passo? Questão top da iPhone, cara. Tenente, sou caprichei sim. Vamos lá, vamos terminar aqui, ó. Eu vou pegar um espaçozinho, porque a gente quer, na verdade, calcular a razão. Então, vou apagar aqui, rapidinho, para a gente fazer a razão. Que razão, tenente? QB sobre QA. Vamos lá. Quem é QB dividido por QA? Então, QB dividido por QA vai ser... Quem é QB? QB, lembra? É CB, que é aquele cara, vezes U. CB vezes U, quanto dá, tenente? K sobre, ó, fazer devagarzinho, K sobre 1 mais K vezes 2ε0A sobre D vezes U. Então, QB é o CB, que é aquele termo, vezes U. Isso dividido por quem? Quem é QA? QA está aqui, ó.
ε0A, ε0A sobre D vezes U. Caraca, tenente, o que tem de igual? Pode cortar. Aqui, ó. Esse termo, esse U. E aí, o que a gente tem? Que a razão QB sobre QA, caraca, tenente, é igual a 2 vezes K dividido por 1 mais K. Vamos ver o gabarito? Qual é o gabarito, tenente? Letra A de água. Falar nisso, não bebi minha água ainda hoje, hein? 2K sobre 1 mais K, ou 2K sobre K mais 1, como tá ali. Cara, olha aí. Como é que você tá? Tô aqui para te perguntar isso. Como é que você está? Você está se dedicando? Você está estudando? Meu amigo, acabamos de resolver mais uma questão, uma questão muito boa, bonita, né, que caiu aí no concurso da EFON 2017/2018. Eu escrevi essa questão pensando em você, pensando em você. Tenente, eu estou estudando, mas eu estou com dificuldade de me organizar. Organiza seu tempo, cara. Você precisa ser disciplinado. Tenente, mas eu não vou fazer concurso militar, eu quero fazer vestibular, cara, cola aqui comigo também, porque quando você vai fazer às vezes, eu quero fazer medicina, eu quero fazer engenharia, cara, se for disputado, tu tem que estar num nível muito bom de física, não dá mole, cara. Pô, tenente, é verdade, eu preciso, cara, depois dessa questão aqui, fizemos a questão, reflita um pouco. Começa a traçar novamente os seus objetivos, né? Ou pelo menos revê-los, né? E identificar o que você está errando, né? Nessa tua trajetória aí, tá bom? Então, guerreiro, o que eu quero fazer com isso tudo é te ajudar, produzindo material de qualidade. Então vamos fazer o seguinte, você vai assumir um compromisso aqui comigo. Qual o compromisso, tenente? De estudar, de se dedicar, de ser disciplinado, beleza? Para conseguir cumprir a missão. E eu vou estar sempre produzindo material de qualidade, conteúdo para você. Vai lembrar que todas segundas, quartas e sextas a gente tem vídeo novo, tá? Tenente, eu ainda não me inscrevi no seu canal. Se inscreve nesse canal, cara. Dá o like aí nesse vídeo e a gente tá junto, tá bom? Vou fechar por aqui porque tá ficando muito longo. Mas ó, desejo a você um beijo no coração, felicidades, né? Espero que tudo dê certo. A gente tá nessa pandemia meio maluca ainda aí, mas tudo vai dar certo, beleza? Eu sou o Tenente Peçanha, o Tenente Peçanha sou eu. Você conhece o Tenente Peçanha? Sim, guerreiro, eu sou o Tenente Peçanha do canal Física com o Tenente. Fui!